Olá, gente linda! Aqui é Devalaio mais uma vez com vocês e hoje nós vamos conversar sobre o que um extraterrestre, um estelar da linhagem dos Greys, me ensinou sobre blindagem mental. Vamos lá? Então, para você que não me conhece, que está chegando agora, eu sou escritora, sou condutora de percepções, sou autora da coleção Legado de Lilith e recentemente nós também lançamos, finalmente, um livro sobre a linhagem estelar asgardiana. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e nos comentários para vocês acessarem depois. E nenhum momento melhor do que esse, que com grande felicidade, então a gente vai começar a compartilhar as experiências que eu tive com eles, né, que eles também tiveram comigo, né, e compartilhar isso daí com todos vocês. Nessa época desse texto aqui foi em dezembro de 2018, né, que eu escrevi esse texto aqui, mas esse evento, ele aconteceu um ano antes, quando eu morava na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Gente, quem conhece Alto Paraíso sabe que é um lugar mágico, você vê nave no céu durante o dia olho nu. Tá? É muito comum. À noite você vê objetos se deslocando lá com muita facilidade também. E flashes de luz, né? Não vou entrar no mérito de ser satélite, de não ser. Hoje em dia a gente tem aplicativos que mostram a diferença se é satélite, se não é, então eu deixo aí para vocês mesmos chegarem às suas próprias conclusões. Mas essa experiência aqui, ela foi muito real e me trouxe um autoconhecimento num nível para aquele momento da minha vida que eu não tinha. Eu não tinha como compilar um conhecimento da forma como me foi transmitido por aquele ser, né? Então isso daqui aconteceu numa noite de dezembro de 2017. Eu me lembro que eu tinha me mudado para o centro, lá para o centrão ali de Alto Paraíso. E tem a rua principal e tem um morro assim, né? E a sensação que eu tinha era a seguinte, que quando chegava da meia-noite às 3, a cidade ficava assim num silêncio, nenhum cachorro, nada, absolutamente nada, nenhum som na rua. E eu não sei por que me vinha assim na mente que era a hora da colheita, eu sentia como se havia naves passando ou fazendo alguma espécie de limpeza energética ou vibracional ali. O fato é que eu não sei se aquilo era positivo ou negativo, mas era um silêncio estranho, tá? Pelo menos no período ali, eu fiquei uns 3 meses morando ali naquele canto, depois eu me mudei para a parte alta da cidade, então assim, naquele tempo que eu fiquei ali, bem próxima ali da rua principal, eu sentia como se fosse dessa forma, sabe? Um silêncio assim muito estranho, né? Então, nessa noite de dezembro de 2017, porque eu tive várias experiências, então estou contando apenas uma, né? Eu fui levada a um campo próximo de uma nave para aprender e registrar o que aqui se segue, né? O que eu estou compartilhando com você agora. Nessa experiência, eu descobri que os Greys são ótimos professores quando são positivados, o que ressignificou para mim a ideia de medo que eu tinha deles. Não só eu, como muita gente ainda tem, eu tinha, hoje eu não tenho mais, mas naquela época eu tinha medo dos Greys. Os Greys, então, para quem não sabe, é uma raça de extraterrestres que também é conhecida como os jardineiros, porque eles são semeadores de vida, semeadores de novas espécies, eles têm alta tecnologia, é uma raça não emocional, ou seja, uma raça mental, sistema lógico muito bem desenvolvido e não tem o corpo emocional que nós que somos descendentes de Lira, né, da biologia liriana, temos o lado racional e o lado emocional desenvolvido. Existem raças que são emocionais, como a nossa aqui da Terra, e como pleiadianos, sirianos, e também existem raças que são não emocionais, como arcturianos, andromedanos, reptilianos e
Greys, tá? Os zeta-reticulianos, porque ali entre os Greys a gente imagina os pequenos cinzas, né? Mas existem muitas raças ali de zeta reticuli, né? Existem Greys que são altos, que têm 2 metros de altura, e os menores, que eles são até considerados alguns ali como robôs biológicos, né? Que trabalham para esses que são mais altos. Existem Greys que têm a pele cinza, outros têm a pele mais azulada, outros mais esverdeada, então outros um pouco mais branco. Então, assim, depende muito. Existem linhagens diferentes, etnias entre eles, se assim a gente pode se referir, né, para a gente tentar entender esse movimento, né, essa relação. E o Gray que entrou em contato comigo, ele era pequeno, um ser muito, muito, muito inteligente, e eu não senti medo naquele momento. Na verdade, eu senti que eu estava, não presa, mas assim, impulsionada numa direção em que eu não conseguia me desconectar. Aquilo foi assim proposital e eu fiquei realmente assim adormecida naquela frequência, e por mais que eu tentasse me desconectar daquilo, eu não conseguia. Então, no meu entendimento, esse fato se deu em terceira dimensão. Ainda só trazendo um pouco assim, que tá me vindo na intuição, para explicar um pouquinho dessa coisa que as pessoas têm medo dos Greys. Esse medo veio muito ali, principalmente da década de 70, quando houve aquele movimento de abdução em massa. Então as pessoas daquele tempo, ali na década de 50, de 60, né, que foi em 59 ali que começou mais ou menos, todo esse movimento, né, os governos eles tentavam abafar muito essa história de contato extraterrestre, né, e as pessoas sentiam medo. É natural a gente sentir medo daquilo que a gente não conhece, né, fica numa floresta à noite ouvindo, sei lá, de repente começam a aparecer gritos estranhos que você não sabe se é de um bicho ou se é humano, né, imagina que você vai ficar com medo. Normalmente todos nós ficamos com medo, né. Então, só trazendo, né, esse entendimento aqui, porque naquela época eu ainda não havia me lembrado de outras abduções que eu havia passado desde a minha infância e que também foram com Grace. E em nenhuma dessas abduções que eu me lembrei, eu senti medo, eu não sentia medo, era como se os conhecesse, entende? Então, nessa experiência, eu não tinha me lembrado dessas outras abduções, então eu ainda tinha aquele conceito de que os Greys eram maus, sabe? De que reptiliano era tudo mal, né? A gente sabe que existem sim facções entre etnias e espécies, e que tem inclusive entre as raças emocionais que nós chamamos de bonzinhos, por exemplo, como pleiadianos, também existem pessoas que têm natureza regressiva, mesmo nessas raças que nós consideramos positivas. Então aqui eu trago uma reflexão, né, para a gente desenvolver uma exoconsciência, uma exotolerância, e não sair rotulando e carimbando as pessoas de boas ou de más, porque essa experiência que eu trago aqui, ela é muito positiva e eu tenho certeza que vai ajudar você. Vai te ajudar bastante, mesmo que você não curta essa questão de OVNIs, ETs, né, toda essa espiritualidade UFO, não tem problema, tá? Porque aqui a gente está trazendo um conhecimento que é de utilidade pública e que vai te ajudar demais, acredite. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho a câmera para a gente poder situar melhor, se enquadrar melhor na câmera. Então aqui, no meu entendimento, esse fato se deu em terceira dimensão, porém numa frequência diferente ou paralela à nossa, ou talvez em quarta dimensão. Eu digo isso para o caso de ter sido uma precipitação do meu corpo mental na 4D, porque em caso de ter ocorrido um contato em 3D, eu talvez tenha realmente sido levada para o local enquanto meu cérebro acreditava estar em meu quarto na cama. Foi uma experiência muito estranha. É algo que eu não consigo explicar, embora eu possa refletir sobre o fenômeno. E eu acordei com a sensação de blackout. Blackout é assim, quando você vai deitar, você fecha os olhos
em seguida você abre os olhos e já é de manhã e você não se lembra que você dormiu. Eu acordei com essa sensação, tá? Então, eu sei que foi uma experiência induzida, né? Como eu disse anteriormente, eu não conseguia sair daquele quadro mental, então não foi induzida por mim, foi algo mais poderoso, mais forte do que a minha vontade. Eu me via projetada, então na minha classificação que eu dou agora, para mim aquilo foi uma projeção de corpo mental, sem participação emocional alguma e sem domínio da minha vontade ou controle. E embora eu estivesse deitada na cama, eu não conseguia evitar o fenômeno. Isso é que foi muito interessante. Em alguns momentos eu não sentia o meu corpo, dada a força fixadora que aquele evento produzia sobre mim. As cenas e os diálogos aconteciam como se eu estivesse realmente no local, ou seja, projetada lá, naquele campo, embora a minha percepção confusa também acusasse minha presença sobre a minha cama. E para mim eu estava lá e não aqui. Foi muito estranha essa sensação, eu não conseguia me desconectar do fenômeno, então foi uma indução, uma experiência de indução, tá? E aí, assim, eu sei que tem muita gente que vai perguntar, né, por que eles fazem isso? Assim, normalmente são acordos pré-encarnacionais, tá, gente? Quem vem, assim, com um trabalho para desenvolver, não necessariamente um trabalho como esse, pode ser que você venha programada para cozinhar, né? Mas a sua comida é uma comida especial que traz sensação às pessoas, traz um encantamento, uma magia ali para as pessoas. Então tem um quê a mais no que você faz. Às vezes você veio programado só para estar aqui e viver uma vida aqui. E a sua frequência, que é de semente estelar, já é o suficiente para melhorar a qualidade de vida de um bairro inteiro. Acredite se quiser, porque uma semente estelar não desperta tem uma grande influência sobre um raio aí de quilômetro, né, de quilômetros. E uma semente desperta, então consegue irradiar muito mais, tá? Então, eu percebo essa experiência como uma projeção mental, não como uma projeção astral, porque o astral envolve o nosso corpo emocional e a gente sente emoções, e ali é como se eu estivesse desconectado das minhas emoções. Foi uma experiência racional e lógica, foi muito estranho. Por quê? Porque eu sou um ser emocional, eu estou encarnada numa biologia emocional de descendência dos lirianos, né? Todos nós da Terra aqui, nós somos descendentes da matriz biológica de Lira, né? Que acredita-se que é de onde a humanidade, toda a humanidade que existe no espaço tenha saído, tenha vindo, tá? Então, algo além da projeção mental também estava ocorrendo, pois eu podia sentir a textura da pele deles, aquilo foi estranho para mim. Senti a pressão do toque, a temperatura, senti claramente o brilho dos olhos, gente, as marcas de expressão deles. Quando eu era pequena, só fazendo um parênteses aqui, quando eu era pequena, eu tinha 4 anos, eu fui levada para uma nave e eu chamava normalmente esses caras de tios feios, porque eles não, né, os Greys, eles não são lá muito bonitinhos dentro da nossa estética, né? Então eu chamava eles de tios feios, e naquele momento eu não lembrava disso dos tios feios, mas eu sentia uma certa familiaridade, tá? Então, assim, eu sentia a pressão do toque, a temperatura, eu via claramente o brilho dos olhos, as marcas de expressão, e aí é que eu me lembrava, né? Aí é que eu me lembrei, as marcas de expressão dos tios feios, tá? E de modo que eu não conseguia dormir, então eu não conseguia dormir, mas eu também não conseguia retirar a minha mente nem o meu corpo daquela experiência. E isso me incomodou bastante, essa falta de controle, né? Eu não tenho conhecimento para descrever esse fenômeno, não foi apenas uma mera projeção mental ou uma projeção astral. Eu acredito que além da projeção mental tenha havido algo mais, mas eu não sei dizer o que é. Então, eu não sei exatamente o que foi, tá? Mas as expressões deles, né, assim, aqueles tios feios, porque eles não têm essa coisa
das emoções, né, de sorrir, de serem simpáticos. Então, muitas vezes, dentro do nosso filtro de percepção, a gente vai interpretá-los como antipáticos. Mas foi muito interessante essa experiência, eu quero continuar a descrever ela para vocês, né, com o treinamento com os Greys, tá? O campo de ensinamentos. Nesse campo que eles me levaram, eles ensinavam símbolos do alfabeto grego, símbolos alquímicos, símbolos estranhos à nossa linguagem, que me pareceram ser símbolos siderais, que eles usavam lá nas naves também, que faziam parte dos painéis de controle daquela nave. E eu me lembro de um painel de controle enorme, assim, do tamanho da parede da nossa casa, sabe? Imagina a parede da sua sala, né, sem nada. Era um painel, assim, muito grande, com vários quadros, sabe? Então eu fui levada a um campo deserto, lá na cidade, ali perto de Alto Paraíso de Goiás, tá? Na Chapada dos Veadeiros, né? Então era um terreno, assim, árido, né? Parecia, tinha uma vegetação seca, né? Aquela vegetação de cerrado, né? Retorcida, parecido com a região da Chapada dos Veadeiros, e na época que eu morava lá, né? E ficava próxima à aldeia multiétnica, pelo menos foi o que me veio em mente, que era um local muito parecido com um lugar lá em Alto Paraíso, que é conhecido como aldeia multiétnica, né? Então era perto de lá. A nave estava estacionada num local semelhante àquele ponto em características físicas. Ali eu vi uma cena particularmente curiosa. Esses Greys estavam transmitindo conhecimentos e treinando outros humanos, entre eles algumas crianças não muito pequenas, não, eram crianças maiores. As pessoas estavam dispostas em círculo, voltadas para fora, cada um com um mentor Grey lhe ensinando. Eles ensinavam símbolos do alfabeto grego, símbolos alquímicos e símbolos estranhos à nossa linguagem, que me pareceram ser símbolos siderais e faziam parte dos painéis de controle lá das naves. Eu cheguei a ver um destes painéis de perto e o que vi era enorme, indo do joelho ao teto, algo de uns 2 metros de altura por 2,5 de largura. Como eu disse, né, dava para ser uma parede de uma sala. Desses Greys ou Zetas, um se destacou e me levou através do campo, me segurando pelo meu pulso. Achei aquilo um pouco rude. Lembra, né, que eu disse, né, sobre os tios feios, eles não fazem questão de serem simpáticos, eles são como eles são. E eles são Greys, então eles não têm que fingir ter emoções, até porque eles nem sabem o que é isso. Aliás, eles sabem o que são emoções. A alma pode reencarnar em qualquer espécie, tá, gente? A alma pode reencarnar como reptiliana, como pleiadiana, como arcturiana, em qualquer canto desse universo, como andromedano, entendeu? Mais pra frente eu pretendo trazer aqui as raças para vocês. Vai ser muito legal esse estudo. E então, assim, eu achei aquilo naquele momento, eu não me lembrava muito bem dos tios feios, certo? Eu não me lembrava, mas eu sentia que era como se fosse algo já conhecido, ok? Então, eu senti aquilo também, eu julguei naquele momento assim um pouco rude, mas imediatamente eu percebi que aquilo também não tinha sido intencional, né? Veja bem, Greys ou Zetas não têm constituição emocional humana, não são seres emocionais nem afetivos, embora sejam capazes de manifestar compaixão à maneira deles. São, tá, gente? São sim. Eles são imbuídos de comportamentos que não têm a ver com as expressões humanas. Assim, embora às vezes eles possam parecer rudes ao serem objetivos, né, ao agirem durante um contato, pois não expressam a consideração emocional que a nossa etiqueta social exige, porque nós somos emocionais, na realidade, eles são motivados por um grande senso de dever ao compartilhar o que sabem. Isso aqui foi muito interessante. Eles nos veem como seres ignorantes da própria condição, entre aspas, ou como crianças na pré-escola, para ser mais suave.
a consideração que eles, pelo menos foi a impressão que eu tive naquela época quando eu escrevi esse texto. Porque quando a gente tem uma experiência, a gente se senta para escrever, a gente se reconecta com aquilo, com aquela experiência. E aí vem todas as impressões como um bloco de informação e você vai transliterando aquilo em palavras. É assim que funciona, tá, gente? Então, eles são motivados por um senso de dever, sim, tá? A consideração que eles sabem expressar nos chega através dos conhecimentos que eles compartilham conosco. Tá? E que tipo de conhecimento que esse Gray veio me compartilhar, e eu sinto assim que ali em Alto Paraíso eu estava realmente sendo estudada. E apareceram alguns seres que queriam realmente assim me ajudar. Eu lembro que foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha rompido com a bruxaria, saí da tradição de Lilith e eu me sentia assim uma bolinha, sabe, sem família, a bolinha azul no meio das bolinhas cor-de-rosas, ou o contrário, enfim, ou a bolinha branca no meio das bolinhas pretas, enfim, que seja. E eu senti que eu entrei numa síndrome de não pertencimento, porque eu me vi, naquele momento, todo o sistema de crenças que eu tinha, ele havia sido quebrado. Havia sido quebrado tanto pela experiência do Tantra, quanto pela experiência extraterrestre. Porque isso daqui é uma coisa que eu não trago muito aqui, né? Mas fazendo só um parênteses, então, esse vídeo esse estudo a gente vai dividir em 2 ou 3 partes, tá, gente? Para não ficar muito cansativo aqui para quem assiste, né? Então, assim, o Tantra, ele quebra. Assim, quando você entra no Tantra, a gente acredita que não, mas a gente entra lá só depois que a gente aprende, é que a gente vê o quanto a gente estava engessado e cristalizado no sistema de crenças. Aí o Tantra ele vai fazer isso aqui, ó, vai fazer fluir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso que chama-se a experiência oceânica, tá? Bom, aí depois lá onde eu morava também tinham processos de abdução extraterrestre. Inclusive eu fui abduzida lá nesse lugar também, né? Onde eu aprendi o Neotantra. E vários colegas meus também foram. Então, isso fica como experiência, né? Quando eu saí e voltei para a sociedade, eu voltei, né, para a tradição, para as práticas antigas, eu não sentia mais o meu lugar, eu me sentia desencaixada. Então, foi uma dor muito grande. Aí eu resolvi fazer essa viagem, ir embora para Alto Paraíso de Goiás, né? Fiz um tempo lá de estágio ali em Goiânia, na fazenda de um amigo meu, e depois eu fui para Alto Paraíso de Goiás. E foi uma experiência muito profunda, mas foi assim uma experiência de dor, também de escassez, também de abundância. Eu conheci muitos amigos, pessoas muito nobres, almas muito amigas, que me auxiliaram por amor mesmo. E eu descobri ali o que era a amizade de verdade, o que era a irmandade, o que era a família, né? Então eu ainda estava aprendendo esse conceito de família. O que é família num sentido mais universal, que não seja só dentro da visão humana, mas num sentido sideral, galáctico, né? Então eu não tinha muito essa consciência naquele momento, essa exoconsciência, né, que hoje eu tenho. E eu acho que ainda tem muito ainda para caminhar nesse sentido. Eu só estou compartilhando aqui muito pouco que eu sei, porque eu sei que em relação à inteligência estelar, nós ainda somos muito ignorantes. Em relação também à inteligência emocional que as raças emocionais trazem e compartilham sabedorias conosco, nós também estamos engatinhando, sabe? Então, esse Gray, né, ele me puxou pelo pulso, então aquilo não foi muito simpático para mim, mas eu entendi que não foi intencional, né? E em especial ele me ensinava, então assim, estávamos dispostos em círculos, a gente estava voltado para fora, que era para não. Eu acho que foi uma questão de foco, para um não ver o que o outro estava fazendo, né? Assim, para não perder a atenção, né? Então eu estava dentro desse círculo ali, mas eu estava voltada para o lado de fora e ele me ensinava por holografias, lançando essas holografias no ar, mostrando como manipulá-las, sabe? Foi muito interessante. E ele me fazia treinar e repetir os movimentos várias e várias vezes. Então não sei, era
Você enfiava a mão numa holografia e fazia aquele movimento e os símbolos iam saindo. Outras vezes ele fazia assim por comparação, sabe? Vinham os símbolos de um lado e você tinha que detectar ele do outro. Eu não me lembro muito bem como foi aquilo, tá? Mas eu sei que foi. Tinham duas telinhas ali e era telinha assim, gente, de vidro. Era muito era um material assim delicado e muito avançado, tá? Então eu colocava a mão dentro de uma engrenagem holográfica e girava para a direita e para a esquerda. O mesmo procedimento se dava com os outros, aprendendo a mesma matéria. Hoje, honestamente, eu penso na possibilidade, isso é verdade, do meu cérebro ter criado aquela experiência em função das aventuras da Marvel ali, né? Mas naquele momento eu nem sequer me lembrei dessa possibilidade, eu nem me lembrei disso e eu estava completamente esquecida dessas expressões cinematográficas. Eu estava completamente alienada do cinema e alienada da televisão e alienada da vida, entende? Porque assim, eu tinha uma vida meio nômade ali em Alto Paraíso. Eu morei em camping, depois eu fui morar num loft, aí depois eu morei. Voltei pro camping de novo, sabe? Aí morei na casa de amigos, entende? Então, assim, foi muita mudança ali, né? Foi realmente assim, eu fui muito testada, sabe? Eu fui muito testada, né? E então, assim, pode ter sido uma criação, né? Da imaginação? Pode ter sido, sim, mas a experiência foi muito real. Foi muito real, para não dizer surreal, né? Então, em Alto Paraíso de Goiás, você se esquece da sua vida antes de chegar lá, entre aspas, né? Então tem a vida antes de Alto Paraíso e a vida depois de Alto Paraíso, né? Que é viver, você vive literalmente em outra realidade, você vive num tempo fora do tempo, porque você perde a noção de tempo naquela cidade, tá? Literalmente é assim que funciona, né? E havia uma prancheta transparente que eu já falei para vocês, né? Que era tipo um painelzinho, né? Que funcionava como um painel de mão com uma caneta energética. O Gray queria que escrevêssemos do lado direito os símbolos que apareciam do lado esquerdo do painel de mão. Era uma prancheta interessante e os símbolos apareciam em forma de luz na tela. Ela tinha uma espessura de menos de meio centímetro. Menos de meio centímetro, tá? A espessura dessa prancheta transparente, né? Em seguida, o mesmo mentor Gray me puxou pelo pulso novamente, adentrando a vegetação do cerrado e começou a me ensinar como identificar as constelações e seus desenhos. Aquilo foi muito interessante. Até hoje ainda eu não sei o nome das constelações, sei de algumas apenas, mas aquilo foi muito interessante, aproximando-se a alguns centímetros de meu rosto, apontando e mostrando como compreender o mapa do céu e seus caminhos, projetando imagens mentais de onde eles vieram, Zeta Reticuli, tá? É muito importante quando você tem experiências que são consideradas surreais que você escreva enquanto a tua memória ainda está fresca, porque a memória ela não é um evento assim tão seguro. Ela pode, a mente ela pode criar, tá? Então é interessante que quando você tem experiência você coloque num papel a interpretação que você teve daquele fato naquele momento e depois pegando de tempos em tempos e revisando aquela memória para você entender, de acordo com o seu amadurecimento, como que realmente aquilo foi, porque tudo é uma interpretação que nós fazemos, certo? Mas o que eu posso dizer, e assim, não tem como você chegar para uma pessoa e dizer, olha, a tua experiência não foi real. Principalmente se ela acredita, se o corpo dela acredita e traz sinais de que aquilo foi real. E é isso que acontece, né, com pessoas que tiveram contato e abdução extraterrestre. O corpo, nosso corpo dá sinais, tá? Nosso corpo dá sinais. Uma dica interessante é vocês pesquisarem o canal da doutora Gilda Moura, tá? A doutora Gilda, ela é uma psicóloga e ela auxilia contatados e abduzidos e ela fez uma pesquisa e eu tive a honra de fazer parte dessa pesquisa também, tá? Então, o canal dela tem muitas explicações sobre essas questões.
Vamos ver quantos minutos nós temos. Nossa, já estamos com quase meia hora, gente. Eu vou terminar por aqui. Deixa eu ver quanto tempo. Tem bastante coisa ainda. A gente vai dividir esse estudo em 2 ou 3 vezes, tá? Em 3 partes. Então, assim, a segunda parte que a gente vai ver aqui é como lidar com essas manipulações mentais e estabilizar as emoções, né? Então, o que aconteceu foi que na noite em questão, um outro membro do grupo que se apresentou destacou-se. Ele iria mentorar e monitorar a minha aprendizagem numa questão bastante interessante que abrange todos nós, e é aqui que eu digo que esse estudo ele é de utilidade pública, que é como deixar de se sentir manipulado. Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque a gente já está com 30 minutos aqui, e foi muito interessante, gente, esse aprendizado com esse Gray foi demais. Eu quero aproveitar, então, assim, para você que chegou até aqui, que sentiu afinidade com esse conteúdo, que gostou de mim, gostou do meu jeito de falar, pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com quem você acredita que pode fazer diferença na vida dessa pessoa. E também, se você não é inscrito ou inscrito, se inscreve aqui no canal, né? E considere-se também em se tornar membro para apoiar o trabalho da gente, né? Porque isso daí ajuda muito a gente a continuar mantendo e alimentando aqui essa plataforma com informação. Eu sou Devalaio, eu sou autora e escritora de livros desde o Sagrado Feminino, a coleção Legado de Lilith, até temas mais estelares, né? Escrevi escrevi um livro sobre Miguel Arcanjo, magia e tecnologia, e agora, recentemente, o livro Sementes de Asgard, que já está na plataforma do Clube de Autores e já está na Amazon. Gente, vou deixar os links aqui embaixo para você, que é um livro que fala sobre a divulgação dos estelares asgardianos. Asgard, então, os deuses nórdicos, né, que ficaram conhecidos como deuses aqui na Terra. Asgard, ela é um planeta, ok? Essa Terra é um planeta, né? Então, a gente explica melhor nesse livro, né? E nesse livro você encontra a origem da linhagem desses vikings estelares que semearam os vikings aqui na Terra. É completamente diferente do que a gente imagina. A sabedoria dele, o nome dessa raça é a raça Engan, né? Mas a gente também coloca outras raças, etnias que tiveram relações com Asgard, como elfos, fadas estelares, ok? Meio-elfos. A gente vai trabalhar com integração prática nesse livro através de conhecimentos que vão proporcionar o seu desenvolvimento espiritual e o seu autoconhecimento também, né? Então tem muita informação ali. O livro ele tem umas 169 páginas, então assim tá bem recheado, tá bom? Vou deixar todos os meus links aqui embaixo. Se você precisar de uma consultoria estelar, de um mapa rúnico multidimensional, caso você queira saber a sua linhagem estelar, vamos deixar todos os links aqui na descrição, leitura de cartas também, ok? Teta Healing com tarô, enfim. Vou deixar os links dos serviços aqui, os links dos meus livros aqui, e gratidão, gratidão imensa por você ter ficado aqui conosco, gratidão às pessoas que são membros aqui do canal, porque graças a vocês a gente se sente mais motivado ainda para continuar a compartilhar mais desse conhecimento com vocês. E beijinho cósmico e até o próximo vídeo que a gente vai continuar essa história doida!